Renata, tenho 30 anos, sou enfermeira brasileira formada pela Federal de Santa Catarina e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês um pouquinho da minha jornada de vistos, como eu vim parar na Irlanda e como eu consegui o tão sonhado visto de trabalho. Eu sei que eu sumi aqui do YouTube, eu realmente esqueci da plataforma. Eu tenho focado ultimamente lá no meu Instagram, para quem não me segue, faz favor de correr lá, me seguir, @RenataAncio. Eu tô focando muito lá naquela plataforma, eu tenho vários posts sobre enfermagem na Irlanda, sobre vida na Irlanda e também com os meus serviços de consultoria para enfermeiros brasileiros que queiram validar o diploma aqui na Ilha da Esmeralda também. Então eu deixei o YouTube assim de lado, eu confesso, porque é muito mais trabalhoso gravar vídeos e editar. Mas eu tô com um projetinho agora de voltar ao YouTube com vídeos mais rápidos, vídeos mais dinâmicos. E se Deus quiser, eu vou conseguir dar conta de tudo. Dar conta do meu trabalho no hospital, dar conta do meu Instagram e dar conta aqui do YouTube também. Eu sempre tive o sonho de morar fora. Eu sempre tive o sonho de conhecer outros países, mas eu não tinha realmente condições financeiras para isso. Eu não venho de família rica. Então, eu me formei em 2013, comecei a trabalhar em um hospital privado de Florianópolis e sempre teve esse sonho adormecido dentro de mim, né? Mas foi em 2017, então, que eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio para a Irlanda. Eu vim como estudante de inglês mesmo. Eu não tenho cidadania europeia, então eu fiquei os 2 anos que você pode ficar como estudante de inglês na Irlanda. Mas eu já vim também com o propósito de validar o meu diploma. Então eu aproveitei o útil ao agradável. Como o programa de intercâmbio para a Irlanda era o programa mais barato na época, e se eu não me engano continua sendo o programa mais barato, e permite estudantes a trabalharem enquanto estão matriculados na escola, eu já vim preparando todos os meus documentos, pesquisando sobre o processo de validação. Eu coloquei todos esses sonhos na bagagem, eu coloquei toda essa força de vontade de validar o meu diploma e embarquei para a Irlanda e cheguei aqui em outubro. Outubro de 2017. E foi a primeira vez que eu saí do Brasil, pra ser honesta com vocês. Eu nunca tinha viajado pra fora, o máximo que eu tinha viajado era no Brasil mesmo. Então eu tava deslumbrada com tudo, eu queria aproveitar ao máximo o meu intercâmbio, conhecer pessoas, viajar para outros países. E nesses primeiros 8 meses, porque como que funciona na Irlanda para estudante, né? O seu visto ele é válido para 8 meses e você pode renovar 2 vezes, totalizando então os 2 anos como estudante de inglês. Então eu dei para mim esses primeiros 8 meses para curtir o meu intercâmbio e não pensar no processo de validação. Nesse meio tempo, então, eu conheci o meu marido, na verdade, no meu segundo dia em Dublin, eu conheci o meu marido, que também é brasileiro, que também não tem cidadania europeia, que é um verdadeiro da Silva, literalmente. E as coisas foram desviando do caminho, porque daí foi planejar casamento e tudo mais. Aí na minha segunda renovação, quando eu já tava então lá pelo meu 10º mês, quase 1 ano de Irlanda, foi quando eu realmente decidi focar nos estudos. Na minha época também o processo era um pouquinho diferente, que na verdade também eu vou fazer uma outra série de vídeos para atualizar esses vídeos que eu tenho antigo aí sobre o processo de validação, vou atualizar tudo mais certinho. E o primeiro passo para mim na época era a prova de inglês, que era o IELTS acadêmico. E a nota que eles exigiam era mais alta do que atualmente. Eles baixaram a nota ano passado. Então, eu tava naquela luta de conseguir a nota do IELTS, que já, para quem já fez a prova sabe que é bem complicado conseguir uma nota 7 nas redações. E eu só conseguia tirar 6,5. Nesse meio tempo, eu trabalhava como garçonete em um pub. Eu trabalhava à noite lá e trabalhava como faxineira de manhã. Durante um tempo, foi durante 1 ano que eu trabalhei como faxineira e depois eu mudei para fazer sanduíche em uma lanchonete. Para quem não sabe, aqui na Irlanda o visto se chama stamp, que quer dizer carimbo em inglês.
Então, para quem vem como visto de estudante, né, para quem vem como intercambista de inglês, você recebe o Stamp 2, que é o visto de estudante, né, que é o carimbo número 2. Você recebe esse visto, como eu falei, você só pode ficar 2 anos sendo estudante de inglês. E eu já tava vendo que meu tempo tava acabando, né, que eu já tava aí 1 ano e meio, não conseguindo passar na prova. Eu fiz a prova 3 vezes e não consegui. Eu tava percebendo que ia acabar meu tempo, que eu tinha que ter o meu plano B, porque voltar pro Brasil realmente estava fora de cogitação. E na Irlanda, quando você termina o seu tempo de estudante de inglês, você pode permanecer caso você faça um curso superior, né? Caso você parta para uma outra graduação ou então uma pós-graduação, sendo que você pode ficar então com o Stamp 2 por 7 anos no máximo, tá? Eu tive que seguir esse caminho e eu fui pesquisando, eu não queria fazer outra graduação, porque eu já sou formada no Brasil, e as graduações mais baratas aqui na Irlanda, porque ensino superior é caro aqui, principalmente para quem não é europeu, e as mais baratas que tinham era para administração, para marketing, realmente uma área que eu não ia conseguir aproveitar nada, porque eu ia fazer apenas para visto, não ia tá me agregando em nada na minha carreira como enfermeira. Então foi quando eu vi uma pós-graduação, que aqui se chama nível de mestrado, né? Mas se você for equiparar a grade curricular, é como se fosse uma especialização no Brasil, uma pós-graduação, de Dispute Resolution, que é como se fosse resolução de conflitos, que é como se fosse uma gestão de conflitos. E caso você faça mestrado na Irlanda, você recebe, após a conclusão do seu curso, até 2 anos de visto 1G, que eu já vou falar um pouquinho sobre ele, para você se inserir no mercado de trabalho. Então, pagando um curso de 1 ano, eu teria então um visto, permanência de visto por até 3 anos na Irlanda. Então, para mim foi muito útil. E eu comecei a fazer o mestrado, né? E concomitantemente, eu continuei estudando, continuei trabalhando nos meus 2 empregos para passar na prova também. Foi um período muito difícil, porque eu dormia muito pouco, eu tava estressadíssima, e, gente, assim, a quantidade de vezes que eu pensei em desistir, eu não consigo expressar pra vocês, mas não tinha outro caminho. Como eu falei, eu não tenho cidadania europeia, meu marido também não tem, a gente não tem direito, e a gente queria permanecer na Irlanda de qualquer jeito. Então a gente tinha que... O único caminho que tinha pra gente era realmente eu conseguir o visto de trabalho por ser enfermeira na Irlanda. Dei um pouco de pressão em cima de mim, né? Mas, graças a Deus, em 2020, no ano passado, em fevereiro, na verdade, eu recebi o resultado da prova no dia do meu aniversário, no dia 28 de fevereiro. Graças a Deus eu passei. E em março, logo depois, assim, na primeira semana de março, eu dei entrada, então, no meu processo de validação de diploma de enfermeira do Brasil. Um processo, ele é complicadinho, ele é burocrático, ele é lento, e então, continuei no meu mestrado, continuei a minha realidade, e fui fazendo todas as etapas do processo. Quando foi em setembro, 11 de setembro, na verdade, eu recebi então a carta do Conselho de Enfermagem dizendo que eu teria que fazer um estágio ou uma prova teórica para conseguir finalizar então o meu processo de validação, o que é super comum, o que acontece com 90% dos casos de enfermeiros internacionais buscando se registrar na Irlanda. Eu comecei então o meu estágio em outubro, consegui muito rápido encontrar um estágio e encontrar também um sponsor, né, que é a empresa que vai me contratar após o meu registro e que vai bancar então todos os custos de estágio e visto também. Saí dos meus empregos, né, e me dediquei apenas ao estágio. Passei, graças a Deus, e em dezembro de 2020 eu recebi em mãos o meu tão sonhado registro de enfermeiro na Irlanda. Foi o dia mais feliz da minha vida quando eu vi aquele e-mail dizendo que eu estava finalmente registrada e apta a trabalhar como enfermeira na Irlanda. Passou um filme na minha cabeça de tudo que eu passei, porque isso é um resumo do resumo do resumo, gente. Foram muitos perrengues durante o meu processo de validação. Então, como eu recebi o registro em dezembro de 2020, eu ainda estava com o meu visto de estudante, né? O visto do mestrado, que tinha recém terminado, né? Porque foi durante 1 ano.
E para eu trabalhar, eu tinha que ter um visto válido, né? Nesse meio tempo. O meu visto estava para expirar, ele estava para vencer. Não ia dar tempo do meu visto de trabalho sair nesse meio tempo, então eu apliquei para o visto Stamp 1G, né? O visto 1G, que é o visto, então, para estudantes que terminam curso superior, seja graduação ou mestrado ou doutorado. E o governo irlandês, ele dá um determinado tempo para você encontrar trabalho na sua área onde você se formou. Comecei a trabalhar no hospital e nesse meio tempo, então, o próprio hospital entrou com um processo de visto de trabalho. Primeiro você aplica para a permissão de trabalho, né? E depois, com a permissão em mãos, você vai lá na imigração e aplica para o visto de trabalho, porque são coisas diferentes. Então, quando eu recebi a minha permissão de trabalho, que é o Work Permit, por Critical Skills, né? Porque a enfermagem é uma profissão qualificada e que exige uma alta demanda de profissionais, porque tem falta de profissionais aqui na Irlanda de uma maneira que eu não consigo nem explicar para vocês, porque existem dois tipos de visto de trabalho, né, de work permits. Existe o visto por critical skills, no caso a enfermagem, engenharia, outras profissões da saúde, TI, por exemplo, e existe o general skills, né, que são profissões gerais, vamos dizer assim. Por exemplo, os chefes de cozinha se enquadram como general skills, e existem algumas diferenças entre não benefícios, mas regras do que um dependente de um visto de outro pode ter. Por exemplo, reunificação familiar, para quem é cônjuge de uma pessoa que tem o visto Critical Skills, você pode se reunir a ela na Irlanda de maneira imediata. O que, para quem tem General Skills, por exemplo, tem que esperar um ano, tem que esperar a pessoa com visto ter o visto por um ano, para aí sim você conseguir se reunir a ela na Irlanda. Para quem é cônjuge de quem tem o visto Critical Skills, né, o visto de trabalho por Critical Skills, você também recebe o visto Stamp 1G, né, que é o visto 1G, como aquele lá do pós-graduação, né, da pós-término de graduação. Mas a diferença é que esse é o 1G spouse, né, que você está como um vinculado dependente de alguém que tem o visto de trabalho por Critical Skills. Esse visto você pode trabalhar full time, sem problema nenhum. Então o Lucas, né, o meu marido, ele aplicou pro visto 1G dele assim que eu recebi o meu visto de trabalho. E ele tá com visto 1G neste momento. E eu tô com o visto Stamp 1, que esse é o visto de trabalho, né? Que te permite trabalhar full time. O porém é que eu estou vinculada ao meu empregador, né, ao meu sponsor, que no caso é o hospital, por 2 anos. Depois disso, eu recebo um outro visto de permanência na Irlanda, mas isso vai ser assunto pra gente conversar depois. Essa foi a minha jornada de vistos, não foi nada fácil. E isso que eu tô falando realmente pra vocês é só, assim, o resumo do resumo da minha história, porque o processo de validação, ele leva muito tempo, ele leva muito dinheiro, ele leva muita sanidade mental. Então, para quem acha que falando assim pode parecer fácil, né, eu consegui o visto de trabalho em 3 anos, mas não é tão fácil assim. Por critical skills, então, como eu falei, enfermagem, áreas da saúde, fisioterapia, médicos, nutricionistas hospitalares, farmacêuticos também, engenharias no geral, TI, são profissões que a Irlanda necessita bastante e que te dá a possibilidade de visto de trabalho. Atualmente, então, o setor de engenharia civil está bombando na Irlanda, então se você é engenheiro civil, engenheira civil, então é cônjuge de engenheiro civil, o mercado aí tá bem quente para engenharia civil, TI também, mas não quer dizer que o mercado esteja bom, que vai ser assim, muito fácil você conseguir emprego, né? São realidades completamente diferentes, mas só para dar aí uma percepção de como tá a Irlanda no momento. É isso, gente. Essa foi a minha jornada de vistos na Irlanda. Eu acho que eu passei por todos os vistos possíveis até conseguir chegar no meu visto de trabalho. Agora, então, faz um ano que eu tô com visto de trabalho. Ano que vem vai ser meu segundo ano com o Stamp 1. E logo depois, então, eu vou renovar pro Stamp 4, né? Que é um visto de residência mais prolongado. Espero que vocês tenham gostado.
Como eu falei, eu vou fazer o possível para estar atualizando esse canal aqui no YouTube. Não se esqueçam de mim, por favor. Eu tô fazendo o meu melhor, tô fazendo o meu possível. Vou fazer vídeos atualizando sobre o processo de imigração, sobre o processo de validação de diploma e também trazer mais vídeos sobre curiosidades e a minha vida aqui na Irlanda também. Um dos meus projetos é fazer tipo um diário de enfermagem, não sei. Eu não posso filmar muito no hospital, né, por conta de confidencialidade, que é algo muito forte aqui na Irlanda, mas trazer algumas coisinhas do meu dia a dia, eu trabalhando em um hospital, eu trabalho numa emergência, eu vou tentar trazer pra vocês, mas eu não posso prometer mostrar muita coisa, porque realmente as minhas mãos estão atadas nesse sentido. Mas espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, deixa o seu like aqui nesse vídeo, compartilha com quem você acha que merece saber isso. E não se esqueça de também me seguir lá no Instagram, @RenataAncio. Vejo vocês no próximo vídeo.